Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 29. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. O estudo da lição vem trazendo, transmitindo a Palavra de Deus. Bom, a lição pede para a gente ler texto lá de 2 Coríntios 4, de 1 a 6, 2 Coríntios 2, 14, e que ao proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha, apesar dos desafios que ele tinha que enfrentar. Bom, aqui no texto de Paulo, da Bíblia, Paulo cumpre com fidelidade, o seu ministério. E vamos ler aqui, 2 Coríntios 4, versos de 1 a 6, diz: pelo que tendo este ministério, sendo segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, aqui Paulo diz que não podemos envergonhar a Deus com as coisas que são contrárias à sua palavra, não é isso? Que devemos proclamar somente a verdade, não é isso? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então aqui o inimigo acaba cegando os olhos dos incrédulos, não é isso? O evangelho é luz, e a pregação, pregação evidencia a glória de Cristo, a imagem de Deus através do evangelho, e eles pregam, e devemos pregar o próprio Cristo Jesus, E nós somos o quê? Os seus servos por amor a Ele. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a luz, a iluminação, para que venhamos entender a sua mensagem e assim compartilhar essa mensagem da verdade com outras pessoas. Então aqui ele fala, e ele sabia que em meio às dificuldades, às adversidades e os problemas que ele ia enfrentar, ele ia transmitir a palavra de Deus, e ele sabia que a verdade aí venceria. Então Paulo aí, ele enfrentou sim enormes dificuldades em sua obra, difundiu o evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus, como nós falamos, sairia triunfante. Porque, como diz lá em 2 Coríntios 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Não é isso? Nós vimos também que reformadores enfrentaram também dificuldades semelhantes para levar a palavra de Deus, porém, pela fé, foram fiéis à palavra de Deus, não é isso? Nós tivemos o exemplo também de William Tyndale, Ele foi um homem de coragem diante da probabilidade esmagadoras, que efetivamente ele poderia sofrer com a decisão que ele acabou tomando. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra aí uma tradução precisa e legível da Bíblia. Ele decidiu traduzir a Bíblia
das linguagens originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe, que também foi um outro reformador, que também fez a tradução, né, para a língua inglesa, de cerca de 140 anos antes. Tyndale também foi preso e julgado. Pelo que ele fez, ele foi condenado sob acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Seus carrascos o estrangularam enquanto amarravam a estaca. Depois queimaram seu corpo. Suas últimas palavras foram ditas com muito fervor: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus milagrosamente respondeu à oração de Tyndale. 4 anos após a sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Então, nós vimos aí que esse reformador, William Tyndale, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício dele valeu a pena. Apesar das dificuldades e desafios que o levaram à morte, Tyndale e seus companheiros confiavam que Deus estava no controle. A vida de Tyndale fez a diferença para a eternidade. Depois você leia Daniel 12, verso 3, Apocalipse 14, verso 3, como esses textos se aplicam à vida de Tyndale, né? Eles nos encorajam também a respeito da oportunidade que temos de influenciar outros para a eternidade, mesmo em meio às circunstâncias e, porventura, à morte, assim como esse reformador, né, acabou acontecendo com ele também. O texto é bem claro. Se você quer ser um bem-aventurado, né, você deve, em meio às dificuldades e os problemas, né, ao levar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, você tem que estar pronto até para morrer por Cristo, por esse evangelho, assim como William Tyndale, assim como Wycliffe fez e outros reformadores também fizeram em prol da verdade, de divulgar a verdade, de transmitir a verdade, a palavra de Deus. Então ele fala que bem-aventurados são os que morrem no Senhor, pois o Senhor, naquele grande dia, quando voltar, eles estarão na primeira ressurreição para a vida eterna, e não para a segunda ressurreição, para a morte eterna, para a vergonha e para o horror eterno. Que Deus coloque no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, a vontade e o desejo, né, de transmitir a verdade, a palavra de Deus, para que as pessoas venham conhecer e entregar também a vida a Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.